Essa é a última refeição dele. Aqui nós temos ovinhos com um pouco de legumes que eu tinha feito Quiabo, abobrinha e cebola. quiabo, abobrinha e cebola e uma maçãzinha pra fechar. A minha eu não gravei. E aí, gente, vocês já podem vir aqui, ó, no meu canal e assistir o nosso primeiro vídeo, tá? Porque ele tá bem aqui. Então, assistam nossa abertura deste processo e depois me contem o que acharam. Refeiçãozinha pós-sauna. Pressão baixíssima. E assistindo ele mesmo na TV. Assistindo ele mesmo na TV. Bom dia. Já tô puro suco do estresse. 4 e... Essa palavra tá proibida aqui em casa. Tá proibido estresse, tá proibido ódio, tá proibido detesto, tá proibido tudo. Proibido mesmo. Eu estou muito brava, eu estou com raiva, Enfim. Eu estou vivendo um empecilho porque mudança, você perde tudo, entendeu? E eu tô com dificuldade de encontrar minhas roupas e não tô tendo tempo de arrumar as roupas que estão bagunçadas. Então hoje eu não achei o look que eu queria. E aí eu tô tendo que ir com o casacão do João, do moletom. Enfim, primeira coisa do dia. Creatina. Eu tomo ômega 3. Faço todos os meus rituais aqui. Na verdade, ainda tá faltando. A gente faz shot de manhã, não tá fazendo. Mas tomei creatina, tomei ômega 3 e vou tomar um pré-treino, que é esse. No caso, o meu é diferente do João, que o dele é muito forte, toda vez eu passo mal. Tem gente que acredita que faz diferença tomar creatina em determinado horário, mas na verdade, tanto faz. Tem que tomar no dia. O efeito é crônico, o importante é que você tome, não esqueça todos os dias. E assim, eu estou indo pra academia, parecendo o João. Nossa, ela acabou de falar que tá parecendo uma mendiga, gente. Não, mentira, não era pra falar isso. É parecendo o João com as roupas largas. E não parecendo uma mendiga, porque eu tô parecendo uma mendiga. Não, não falei isso não. Nossa, É eu já porque, tava me preparando pra orar aqui, fazer a oração do dia. Agora, Senhor, amor, não é isso. Gente, é porque primeiro eu falei que eu parecia uma mendiga, mas é porque eu com roupas largas não é a mesma coisa que o João com roupas largas, porque as roupas largas não, são... mas é porque essa blusa que você tinha que ter escolhido outra mesmo. Ainda é grande. Ainda que grande. Eu não tive tempo. Vocês viram? Vocês viram que eu passei 4 horas antes de começar o dia? Eu não vou emanar isso, eu vou fingir que tá tudo bem. Dica: se você fingir que não tá uma coisa que você tá, não vai adiantar nada, porque é intencional. É por isso que a gente só muda quando a gente consegue transmutar. A intenção de mudar é uma coisa, você transmutar é outra. Você ainda vai estar vibrando no, no que tu não quer vibrar. E por isso que eu vou transmutar essa energia. Por quê? Ah, gente, eu só tô com esse casacão, mas por baixo eu tô com uma roupa bonita. Eu tô com o meu macaquinho. Vou mostrar pra vocês quando chegar na academia. Então é temporário. Eu vou chegar e vou tirar meu casaquinho, porque eu vou aquecer, vou treinar. Respira e faz o seu dia ser melhor. Voltando da academia, a lua ainda tá ali.
Antes de qualquer coisa, eu quero que vocês me digam aqui se vocês gostam desse estilo de conteúdo que pega a câmera e já grava, que não tem script, que é vida real mesmo, raiz, sem muitos takes elaborados. Aquele vida real, conexão que a gente gosta e tem afinidade. Eu particularmente gosto muito, então eu quero saber a opinião de vocês se nesse formato está bom. Divas, cheguei com um surpresinha em casa. O João ficou treinando, porque o treino dele tá mais longo do que o meu. Hoje eu fiz só 1 hora, mas eu tento fazer 1h20, por aí. E ele já tá lá há 2 horas quase. Surpresa, as gatas fizeram o número 2 na caixinha, só que elas pisaram, jogaram pra fora, eu não sei o que elas fizeram. Ah, que susto! Pisei no pé dela sem querer. Ai, meu Deus. Desculpa, minha filha. Agora eu vou ter que limpar essa bagunça delas e começar a rotina, tomar café da manhã, enfim. Desafios que acontecem, vida real aqui. Eu falei que eu ia mostrar pra vocês que nada é tão perfeito quanto a gente espera, dias e dias. A minha tá ok também. Não, o café da manhã dele tem ketchup, tá? Pra quem acha que é só sofrimento. Ketchup que tem... Acho que é um pouco mais de 1 caloria por grama e ali não chega nem perto de 10 gramas, então Baixíssimo em calorias, cabo também baixo, enfim. Tem açúcar, tem, mas é pouca coisa. o sódio que talvez possa é, Interferir. interferir, porque vai chegar um momento que eu vou precisar de controlar o sódio. Dia 2, você pode explicar sobre o sódio. Ah, tá, porque tem ketchup aqui no meu prato, né, gente? Bom, no que se refere à contagem de caloria, não vai interferir quase nada. E eu coloco, porque, poxa, eu como ovo todo dia e eu gosto de ter um gostinho a mais além do próprio ovo. Acho que a única interferência possível seria a quantidade de sódio. Se eu não me engano, a cada 12 gramas, nós temos 71 miligramas de sódio. Assim, eu vou conversar com o meu treinador a respeito desse tema, porque pode ser que nem interfira também, que seja irrisório. A gente olha bastante para o sódio, além das calorias e dos outros micro e macronutrientes, porque reflete. Se você estiver em alto mar, estiver com muita sede e você beber água do mar, contém um alto teor de sódio, o que vai acontecer? Vai te dar mais sede, você vai acabar desidratando. Agora, se você come uma quantidade inadequada de sódio, você também pode ficar retido. Então, o sódio ele responde bem a essa questão de retenção ou desidratação. Então, enfim, só um adendo. E ketchup no ovo do café da manhã é realmente pra quem gosta de gosto de almoço no café, que não tem nada a ver, na minha opinião. Então, quem é do meu time já comenta aí. Quem é do time dele comenta também. Time João. Outra coisa, quem come fruta antes de iniciar o café da manhã? De verdade, antes do sal, porque eu gosto de doce e depois sal. E o João come o sal e depois o doce. A gente também tem essa diferença. Nunca vi. Faz diferença. Nunca vi na minha vida. Ontem eu fiz uma sauna, né? Conversei a respeito de cardio, que eu não tenho feito cardio. Aí falei com o meu treinador, perguntei, tá, como é que a gente vai fazer? Porque eu consegui diminuir bastante a minha retenção líquida, no aspecto de pele e tal, mesmo antes de pensar em me preparar, sem cardio nenhum. Aí ele falou, ó, 30 minutos de cardio moderado. Por quê? Mas você pode falar um pouquinho mais alto, né? Não sei se a voz vai ficar assim. Tá. Enfim, questão do cardio. Se eu apertar demais o cardio, coisa que eu não tenho feito nos últimos tempos, eu vou acabar dando um tiro no meu próprio pé, porque eu vou perder muita massa. Então, eu já tô num físico ok. E o objetivo é você manter massa muscular e preparar o seu corpo para o pré-contest, que é quando você faz o carb up,
né? Você consegue trabalhar a sua resistência à insulina e tudo mais. Então, eu estou optando até por fazer sauna ao invés de cardio, né? E hoje foi um dia de peito e ombro, coisas que eu preciso muito no que se refere à proporção, né? Porque no fisiculturismo é como se você tivesse lapidando um mármore, né? Você olha ali o que tem de assimetria, o que tem de proporção e vai ali batendo isso na quantidade de exercícios por semana. Geralmente é contabilizado assim. E aí hoje eu vou fazer uma estratégia diferente, que eu tenho treinado peito, ombro, aí hoje na hora do cardio, da sauna, na verdade, eu vou treinar ombro de novo, porque é algo que eu realmente preciso, e depois eu faço a minha sauna. Aí hoje o preparador me deu uma orientação com relação ao tempo de jejum antes dessa última atividade física do dia. Ele pediu um intervalo de 2 horas. Isso creio eu que seja relevante ou que seja suficiente porque meu metabolismo está muito acelerado. Então, muito provavelmente o que eu comi já vai ter sido gasto. E como a gente está falando de exercícios moderados e uma sauna, a gente estimula mais o que a gente chama de lipólise, que é a conversão de gordura em fonte de energia. Então, quando você está acelerado demais, seu corpo fica desesperado e ele vai usar tudo quanto é fonte de energia que está disponível ali. E às vezes é o carboidrato, quer dizer, a principal fonte de energia do corpo é o carboidrato, mas pode ter a proteína, que é para virar músculo, né, de uma maneira mais simples de se falar. E a gordura, ela é uma fonte de energia secundária, como se fosse a reserva do seu corpo. Você pode reparar, um urso tem uma camada de gordura grossa porque ele hiberna, então ele fica um tempo sem se alimentar. E aí essa gordura é convertida em energia para que o corpo dele continue funcionando. E a ideia é a gente justamente fazer isso. Reduzir o percentual de gordura, manter massa magra e manter a energia, né, para fazer o treino. Hoje mesmo eu já senti no treino, no quarto exercício de peito, que eu estava pegando 130 quilos, né, 75 de cada lado, ou perdão, 65 de cada lado, com 60 eu já estava morrendo. Então, tive que ter muita força de vontade ali para continuar fazendo esse exercício mais os 4 que eu tinha pela frente. É muito louco. Detalhe, eu treino de jejum, né? Mas nos últimos tempos ele não estava treinando de jejum, começou agora, né? Meu de jejum... Era um wrap ou... Não, tem muito tempo que eu não como mais wrap. Meu de jejum de alguns dias passados foi uma bananinha que a Carol come e só. Mas a maioria desse último período é só em jejum. Então, o que tem sustentado meu corpo é o carboidrato que eu como no dia anterior. De ontem, eu comi ovo, abobrinha com quiabo e cebola e uma maçã só. Como vocês viram no início do vídeo. Isso. Então... É porque eu vou colocar steak no início do vídeo. Agora hoje foi um dia em específico aqui, agora falando de mentalidade. Essa é uma reflexão. Algumas pessoas me abordaram, pessoas já assim conhecidas, falando sobre o meu físico, né? Porque eu conheci essas pessoas em uma outra academia e eu era muito fechado no que se refere a mostrar o meu físico. Eu acho que de uns 2 anos que eu treinei naquela academia, se eu fui umas 3 ou 4 vezes de blusa regata, foi muito. Então ninguém nem sabia como é que era. Aí nesses últimos tempos, como eu dei uma certa evoluída, as pessoas é muito louco, porque elas sempre vão desmerecer. E eu não estou julgando nem nada, eu acho que isso é normal, é um padrão de pensamento de nosso comum que muitas das vezes a gente não presta atenção. Que já perguntei, você está tomando o quê? Não pergunta nada sobre a minha alimentação, não pergunta nada sobre a minha rotina de treino, não pergunta nada sobre o meu propósito, nada sobre o que eu fiz antes o que eu fiz para realmente conquistar. As pessoas sempre associam com o caminho mais fácil. Um atalho, um jeitinho. Aí eu até me pergunto, por que as pessoas fazem isso? Será que é realmente um tipo de atitude inconsciente pela repetição, pelo padrão de repetição mesmo que a gente vê na sociedade e as pessoas não questionam? Será que é porque inconscientemente ela faz isso para se sentir mais ou sente prazer em diminuir o outro?
Não sei o porquê, mas eu, de qualquer modo, acho muito curioso, porque, cara, o que que veio na minha cabeça naquele momento? Eu não me ofendi, eu fiquei realmente distante dessa questão da ofensa, porque eu sou um cara mais da caverna, mais introspectivo, então já existe esse padrão de pensamento. Que, diga lá quando se refere a mim, né? Que ninguém sabe nada da minha vida, agora vocês vão ficar sabendo. Mas, poxa, há quantos anos eu treino? Eu já ralei pra caramba pra conseguir uma certa maturidade muscular. Competi 2 vezes, eu me entreguei muito. Depois eu vou até explicar qual foi a jornada dessas 2 competições, porque foi de fato surreal. É sempre um desafio muito grande, mas eu tenho certeza que eu fui além, né, na entrega do meu propósito. Então teve isso, cara. Essas pessoas já me viram tantas vezes, 5 horas da manhã na academia, você já acorda 4. Quando eu conheci a Carol, de vista e tal, eu acordava 3 da manhã, 4 horas, 4h20, eu já estava na academia. Porque eu não tinha uma outra alternativa no dia para treinar bem com a cabeça tranquila do que não fosse aquela. A gente malhava numa academia 24 horas. Por isso que a gente conseguia treinar esses horários malucos. E eu vi ele nessa fase. Eu também estava lá nessa fase. E muitas vezes, gente, a gente não tinha tempo dentro da nossa rotina de estar em outro horário. Por conta de fazer sentido pra gente, a gente já falou isso no primeiro vídeo, nós estávamos lá. Eu lembro que teve uma vez que eu dormi meia-noite. 2 horas da manhã eu cheguei na academia, não tinha ninguém. Eu dormi 2 horas, não tinha ninguém. Era eu e o instrutor que nem tava na recepção, inclusive. Parecia que tinha só eu dentro da academia. E aí, eu até fiquei com vergonha de postar naquele dia que eu pensei, nossa, as pessoas vão me achar muito maluca da cabeça. Mas eu fortifiquei tanto a minha mentalidade treinando esse horário, porque era um teste de resistência muito grande, resistência à rotina, resistência ao propósito, resistência ao querer, resistência aos questionamentos de será mesmo que o que eu tô fazendo vai valer a pena? E valeu a pena, vale até hoje, por isso que a gente faz, senão a gente não estaria até este momento fazendo o que faz sentido pro nosso coração. Algumas pessoas te chamam de louco. Outras te admiram. Exatamente. E para concluir, cara, depois de tudo isso, depois de toda essa entrega diária, de todo esse esforço, ainda assim alguém vem e desmerece a tua jornada. E aí, qual que é o ponto aqui que eu gostaria de trazer? Muitas das vezes a gente condiciona a nossa vida a coisas que a gente nem acredita, que não estão nem no nosso coração. Então pensa se eu me sinto mal com isso. Se eu condiciono minhas próximas ações com base em coisas que eu sei que não fazem sentido. E muitas das vezes a gente perde a mão nesse gerenciamento emocional. Então, a gente tem que saber, e a Carol é muito sábia nisso, com isso. A gente tem que saber quando você absorve uma crítica e quando você deixa com que aquilo ali entre no ouvido e saia no outro, porque não tem relevância nenhuma. E pronto, é o estado de neutralidade. Eu não vou me condicionar. Eu não poderia dizer que eu não fui condicionado, porque senão eu estaria trazendo essa reflexão aqui. Mas será que esse condicionamento que eu estou fazendo com isso é algo bom ou ruim? É para internalizar o que eu acredito ou para me afundar em algo que eu sei que não faz sentido? Então, muitas das vezes a gente acaba de cabeça baixa para coisas que são menores do que a gente. Olha só que louco. Eu trouxe uma reflexão esses dias exatamente sobre isso, de o quanto a opinião e os quereres, se tiver certo isso, das outras pessoas afetam a nossa rotina. Porque muitas vezes a gente faz o que a gente não quer pela opinião de outra pessoa. Então, é justamente o que ele trouxe. Isso que ele recebeu hoje, dessa crítica, vamos dizer que é aquela crítica que não é construtiva, na minha opinião, né? Porque a pessoa, ela desmerece o que você conquistou. Na verdade, ela nem, de forma inconsciente, como ele disse, ela nem se atenta que por trás de um corpo, e ele poderia ter usado várias coisas, mas ainda assim existia a necessidade dele se dedicar à alimentação, ao treino, à constância diária. Mas eu quero que vocês aí do outro lado se questionem se o que vocês fazem é porque vocês querem fazer ou porque a opinião de outra pessoa é tão relevante a ponto de você mudar sua trajetória
pra fazer o que os outros querem. No final das contas, você vai ser infeliz, porque você vai ter seguido uma jornada, escrito uma história que não é sua, e você vai se arrepender, você vai olhar pra trás e você vai pensar, poxa, eu não fiz nada que eu queria, porque toda coisa que eu decidi teve a opinião de alguém que atravessou o meu processo e fez eu mudar a minha rota. Existem pessoas que trazem críticas construtivas, sim, mas é importante que nesse momento você filtre, porque tem pessoas que falam, entra pelo filtro e sai pelo filtro, e tem pessoas que falam e realmente faz sentido. Tem que ter esse filtro pra gente gerenciar a nossa vida e as nossas escolhas. Eu me afeto muito pouco com essas questões. Eu até falei pro João, nossa, eu sou diferente, porque eu tô na academia, parece que eu tô no isolamento acústico. Eu não vejo, eu não falo, eu não quero conversar. Por quê? Porque são energias, muitas vezes, e na maior parte, não julgando as pessoas, tá? Mas de fofoca, de julgamento, de crítica. E eu não quero estar ao lado de pessoas que vão me diminuir. Eu quero estar ao lado de pessoas que ou vão me criticar para que eu evolua, então são aquelas pessoas que vão fazer com que eu cresça, ou eu quero estar ao lado de pessoas que estão acima de mim e que eu me inspire nelas. Porque se vocês separarem, as pessoas que realmente estão acima de nós, e aí eu não tô falando em aspecto financeiro, tá? Eu tô falando mentalidade. É muito difícil essa pessoa te derrubar. Ou ela te puxa pro lado dela, ou ela tenta te puxar, mas seu nível de consciência está abaixo do dela e você não vai junto porque você ainda não tá lá, junto caminhando com ela. Então são essas pessoas que eu quero do lado, é esse ambiente que eu busco de estar próxima e que eu cultivo também. Eu nunca vou destratar alguém por uma opinião diferente, mas eu vou ser uma pessoa imparcial e muitas vezes até mesmo vou ter uma forma grosseira, vamos dizer assim, de sair de sair da cena para ter a minha energia cultivada. Conservada. Conservada, perdão. E aí eu vou trazer mais um ponto aqui de reflexão e veja se faz sentido. Quantas ideias tuas e das pessoas que você conhece são originalmente delas? Eu, particularmente, já li tanto, gosto muito de estudar, gosto muito de olhar para a vida, mas, sendo bem honesto, eu acredito que tudo que tinha para ser dito já foi dito e talvez precise ser repetido, mas ideia original não tem, entende? Então a gente acaba incorrendo em trazer certezas para sua vida que muitas das vezes são prisões. E são prisões não por você ter exatamente aquele tipo de conduta, mas por você achar que aquilo ali é a realidade e medir a vida dos outros com a régua que você usa para medir a tua própria. Então, você parar para analisar, os seus pensamentos eles foram moldados com base em um contexto sociocultural, tanto no âmbito da família, quanto no âmbito da cidade, quanto no âmbito do país. Então, quando você vai destrinchando, você vai ver que existem bolhas dentro de bolhas, dentro de bolhas, dentro de bolhas, e que no fim das contas, a gente não sabe de nada. Se Sócrates, que moldou o pensamento ocidental, dizia que nada sabia, quem dirá eu para dizer que sei de alguma coisa? Só que ainda assim a gente precisa de ser pragmático, precisa de ter uma conduta ativa. Você tem que escolher alguma coisa. E é aí que a gente também tem a oportunidade de desenvolver o respeito. O respeito pela sua própria história, pelas próprias ideias que você tem, mesmo sabendo que elas não são suas. Então é mais um gatilho para você ter um certo tipo de humildade e também um respeito à forma como o outro pensa. Porque no fim das contas a gente está no mesmo barco, né? Às vezes em assentos diferentes, mas no mesmo barco. Então se afundar, afunda todo mundo. Né? Foi o que a gente falou no vídeo passado. Se eu me torno uma pessoa melhor, que bom pra Carol. Que bom pra mim também. Então o que é bom pra todo mundo. E o que é ruim pra todo mundo também, né? Então, eu tô falando isso porque fica mais fácil da gente realmente separar o joio do trigo. A gente se afastar das coisas que nos fazem mal, né? No campo das ideias, no campo das emoções. Porque se você for fazer uma análise, aquele negócio não existia antes. A partir do momento que alguém te falou, aquilo ali existe. Amanhã pode ser que tu nem lembre. Então, para que você vai condicionar a tua vida, as tuas ações, por algo que é meramente passageiro e que tem poder destrutivo? Fica a Não sei. reflexão. Bom, não sei se faz sentido para vocês. Comenta aqui.
Acredito que esse papo já seja suficiente para você refletir muito hoje, anotar muito no seu caderninho. Inclusive, eu tenho um caderninho que eu anoto sempre as coisas, tá, gente? Porque aí minhas ideias, elas ficam destrinchadas, saem da minha cabeça e tomam forma. Indico pra vocês terem uma mente mais calma, inclusive, pra quem é ansioso, tipo eu. Quer dizer, eu não sou. Às vezes eu estou. E quando eu estou, eu gosto de escrever. Vai ajudar vocês também. Finalizamos? Esse é o café do dia 2. Mais tarde a gente conta. Quer dizer, amanhã a gente vem com uma nova história. Beijo!